dia a todos. Saudar o conselheiro decano, Dr. Antônio Roque Cittadini, conselheiro auditor, Dr. Valdenir Antônio Polizelli, representante da Procuradoria da Fazenda, doutora Cristiana Freitas Cavezali, Dr. Rafael Neubauer, procurador do Ministério Público de Contas, senhores funcionários, senhor diretor-geral, senhores advogados. Sobre a mesa a ata da 15ª sessão ordinária, realizada em 31 de maio de 2016, para discussão e votação. Não havendo objeção, vou dá-la como lida e aprovada. Aprovada. A presidência oferece a palavra a quem dela queira fazer uso. Não havendo consulta o doutor Rafael Demarque, representante do Ministério Público de Contas, se requer vista antecipada ou deseja produzir sustentação oral em algum dos processos constantes da pauta de julgamento, seja da esfera estadual ou da municipal. Excelência, muito bom dia. Por hora não há interesse de vista antecipada ou sustentação oral dos itens constantes da pauta de hoje. Não havendo interesse, passo ao relato dos itens sobre minha relatoria. Item 1, que cuida de balanço geral da Fundação de Pesquisa de Ensino e Ciências de Saúde de Bauru, FUNPEC, do exercício de 2013, entidade classificada perante esta Corte como Fundação Estadual de Apoio, relatórios individualizados já disponibilizados, não foram constatadas deficiências quanto ao aspecto econômico-financeiro que pudessem comprometer as contas da entidade, podendo as impropriedades detectadas ser conduzidas ao campo das recomendações. Assim, acompanha a instrução unânime favorável, voto pela regularidade das contas, com a quitação do responsável, sem prejuízo das ressalvas consignadas no corpo do voto. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 2, contrato precedido de pregão eletrônico celebrado entre o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e a empresa Salog Brasil Logística Limitada para serviço de gestão de logística do complexo hospitalar e de entrega de medicamentos aos usuários do programa Medicamentos em Casa. Trata também do primeiro termo de retificação, que teve por objeto alterar a razão social da contratada. Não foram apontadas quaisquer irregularidades pela fiscalização, pelo que, em consonância com a instrução unânime favorável, voto pela regularidade da licitação e do contrato e pelo conhecimento do primeiro termo de retificação. Voto está em discussão, em votação, aprovado. Retiro de pauta os itens 3 e 5, com retorno ao meu gabinete. Passo a relatar o item 4, que refere-se a 3 termos de aditamento a contrato celebrado entre a Universidade de São Paulo, o Instituto de Física de São Carlos e a Rogic Engenharia e Construções Limitada, que teve por objeto a construção de edifício no campus 2 da USP. Refere-se também aos termos de recebimento provisório e definitivo e à execução contratual. A instrução mostra-se dividida apenas com relação ao segundo termo aditivo. Verifico, entretanto, que o reajuste do saldo de serviço à época ainda não executadas teve como base a data final de apresentação das propostas, exatamente conforme estabelecido em cláusula do contrato, que foi julgado regular por esta Corte. Diante do exposto, voto pela regularidade dos termos de aditamento em exame e da execução contratual, e pelo conhecimento dos termos de recebimento provisório e definitivo. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 6 e 7. Versam os referidos itens a respeito de comprovação de aplicação de recursos públicos. No caso, item 6, transferidos no exercício 2008 pela Secretaria da Saúde à Unesp,
em decorrência de convênio celebrado, no qual figura a FAMESP como interveniente, tendo por objeto a execução de serviços médico-hospitalares do AME de Itapetininga. E o item 7, repassados no exercício 2012, pela Secretaria de Desenvolvimento Social, à comunidade Cantinho da Paz, para a execução do programa Restaurante Popular Bom Prato. A instrução é favorável. Considero que as falhas apontadas, ainda que imponham recomendações à origem, não comprometeram a execução das atividades conveniadas, não tendo sido apontado desvio de finalidade ou malversação de recursos públicos. Assim, voto pela regularidade das prestações de contas em exame, com as recomendações assinaladas nos votos. Retiro de pauta o item 8, com reinclusão automática na próxima sessão. Passo a palavra ao conselheiro Antônio Roque Cittadini para relatar os itens a seu encargo, de 9 a 15. Senhor presidente, senhor conselheiro, relato o item 9, é um convênio e um termo de aditamento do CDHU e o município de Paranapuã. Os órgãos da casa falaram pela regularidade e o meu voto é também pela regularidade. Regular. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 10 da pauta é o contrato da EMTU e o consórcio expresso VLT da Baixada Santista. Esse processo já esteve a semana passada, houve um pedido da EMTU para retirar de pauta, agora há um pedido do próprio consórcio. Eu retiro, mas reincluo automaticamente para a próxima sessão, quando será julgado. Retirado de pauta item 10, com reinclusão automática. O item 11 trata-se de contrato firmado entre a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos e a Fundação Fundap. A matéria foi examinada pelos órgãos da Casa, que falaram no sentido da regularidade, e meu voto é também pela regularidade. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 12, Secretaria da Saúde e a Casa da Saúde Santa Marcelina, também aqui os órgãos falaram pela regularidade do convênio, e meu voto é igualmente regular. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 13 e 14, relato em conjunto, são prestações de conta de repasse da Secretaria de Educação para o município de Mirante do Paranapanema. Aqui, eu acompanho a casa e aprovo a prestação de contas do ano de 2010 e desaprovo a de 2011, determinando que a devolução dos valores de 6.136 e 214.000, resultante do montante de 220, devidamente corrigido monetariamente em 30 dias. Eu acompanho, portanto, a casa, aprovando o ano de 10 e rejeitando a prestação de contas imperfeita do ano de 2011. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovado. O item 15 da pauta é a que trata-se de prestação de contas também de repasses do terceiro setor, Secretaria da Saúde e Associação Congregação Santa Catarina. Os órgãos da casa falaram todos pela regularidade e eu faço as recomendações que a casa mantém e voto no sentido da regularidade com as recomendações. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Passo a palavra ao conselheiro auditor Valdenir Antônio Polizelli para relatar os itens a seu encargo, itens 16 a 19. Senhor presidente, doutor Beraldo, senhor conselheiro doutor Cittadini, senhores procuradores da MPC e PFE. Vou relatar os itens 16 a 18 em conjunto. O item 16 é o convênio celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação e a FDE para gerenciamento do sistema de compras. O 17, termos aditivos e termos de rescisão firmados pela Fundação Casa com a Associação Companheiros do Menor de Bragança Paulista, Comenor, tendo por finalidade a cooperação no atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa.
O ajuste inicial já recebeu a chancela de regularidade desse tribunal. O 18 é concorrência, contrato de aditamento e termos de recebimento provisório definitivo e também a execução contratual do ajuste celebrado entre a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, e Yoshikawa, Comércio e Manutenção de Máquinas e Equipamentos Limitadas, objetivando a prestação de serviços de revisão geral em 144 motores elétricos de tração. Os órgãos que se manifestaram nos processos foram unânimes no sentido da regularidade das matérias. O voto acompanha pela regularidade, pelo conhecimento do termo de rescisão da Fundação Casa e dos termos de recebimento provisório e definitivo da execução contratual da CPTM. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. 19, termos aditivos relativo ao contrato entre a Secretaria de Estado de Economia e Planejamento e a Companhia Paulista de Obras e Serviços, a CPOS, para avaliação de imóveis e assessoramento à venda. A dispensa de licitação e o contrato já foram julgados regulares. PFE e a SDG manifestaram-se pela regularidade. Por outro lado, o MPC opina pela irregularidade. O aditivo de prorrogação foi objeto de extenso procedimento administrativo, de onde constou, dentre outros elementos, a verificação da regularidade fiscal da CPOS e a pesquisa de preços de mercado, de sorte que a única ressalva recai sobre o pedido superior a 6 meses, entre essa pesquisa de preços e a data da assinatura do aditivo, o que deve ser objeto de recomendação. No que se refere ao fundamento jurídico da prorrogação, a administração demonstrou que se trata de um contrato de escopo, cuja finalidade é a obtenção de serviços de avaliação de imóveis e assessoramento à venda. Ante o exposto, voto pela regularidade dos termos aditivos em exame. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Terminada a sessão estadual, agradeço a participação da doutora Cristina Freitas Cavezari, digna procuradora da Fazenda. E passo a relatar os processos da sessão municipal. Antes, porém, sobre a mesa temos pedidos de sustentação oral do item 70 e do item 86. Consulto os senhores conselheiros a alteração da nossa pauta, não havendo objeção. Vamos, então, alterar a pauta. Item 70, do relatoria do conselheiro Valdenir Antônio Polizelli. Eu convido a doutora Angélica Petian, fará a defesa pela empresa Expresso Maringá. Passa a palavra ao conselheiro Valdenir. Bom, em conjunto, os itens 70 e 71 são termos aditivos aos contratos firmados entre a Prefeitura de São José dos Campos e as empresas Expresso Maringá Limitada e Viação Saense Pena S.A., tendo como objetivo a concessão da exploração de prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros. A licitação e os 3 contratos delas decorrentes foram julgados regulares por essa Egrégia Câmara. A TJ, sob aspectos econômico, financeiro e jurídico, acompanhado pela chefia, opinou pela regularidade dos aditivos. Esse é a síntese do relatório e passa a palavra à doutora Angélica. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar todos os membros desse plenário, que eu faço na pessoa do senhor presidente, senhor conselheiro relator, senhor conselheiro decano, ao doutor Rafael, membro do Ministério Público de Contas, e também ao diretor-geral, doutor Sérgio Sequeira Rossi. Inicialmente, eu gostaria de dizer da honra de estar nessa tribuna de uma casa que vem desempenhando a sua missão constitucional de forma excelente, que tem zelado tanto pela legalidade dos atos administrativos e é com o objetivo de demonstrar a regularidade dessa matéria que está em julgamento hoje, do item 70 da pauta, relatado pelo conselheiro relator, que eu me dirijo de forma bastante breve e objetiva a esta casa. A instrução inicial do processo apontou algumas supostas irregularidades afetas à transferência do controle da concessão, da qual a empresa, a hora manifestante Expresso Maringá, é a concessionária porque venceu licitação já julgada regular, assim como contrato de concessão por esta colenda Corte de Contas. Quando da análise do termo aditamento, hora em julgamento, houve o apontamento de algumas supostas irregularidades, as quais permaneceram durante a instrução dos autos
por completa falta de juntada de manifestação e dos documentos pertinentes pela origem. Quando, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sempre respeitados por essa Corte, a empresa foi chamada aos autos do processo e, então, teve a oportunidade de apresentar suas justificativas e colacionar todos os documentos que demonstraram que não houve nunca nenhum tipo de alteração de controle societário, de controle da concessão, nem do controle direto, nem do controle indireto. Ficou demonstrado nos autos também, de forma documental, que, quando da celebração do termo de aditamento, o capital social da empresa, assim como todos os demais requisitos para a fase de habilitação, exigências feitas no curso do certame licitatório, estavam completamente atendidos. Por essa razão, os órgãos técnicos, instados a se manifestar mais uma vez nos autos, opinaram de forma unânime pela regularidade da matéria, corroborando o entendimento de que aqueles documentos colacionados pela empresa se demonstraram suficientes para comprovar a inexistência daquelas irregularidades que, a princípio, haviam sido identificadas. É com o objetivo, portanto, de apenas ressaltar esses pontos da inexistência de alteração do controle da concessão e do descumprimento de qualquer das exigências habilitatórias à época da celebração do termo de aditamento, que eu compareço perante Vossas Excelências, que eu agradeço imensamente a atenção com que me ouviram, ressaltando que não há nada de novo nessa sustentação oral, ou seja, não inovo nos autos aqui do processo, mas apenas reitero pontos que já foram tratados, ressaltando a regularidade da matéria. Eu agradeço imensamente a atenção. Muito obrigada. Cumprimento a defensora, doutora Angélica, e devolvo a palavra ao doutor Valdenir. Eu também cumprimento os argumentos da doutora Angélica. É o item 70. Né? 70. Eu acolho os argumentos da doutora e voto pela regularidade do item, o item 70. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Convido o doutor Ronaldo Sérgio Duarte. Que item que é? O defensor, item 86. Item 86. Passo a palavra ao doutor Valdenir. Cumprimento o doutor defensor. O item 86, as contas do município de Marília do exercício 2014. Sintetizando, as assessorias técnicas acompanhadas pela chefia emitiram opiniões favoráveis, enquanto o Ministério Público de Contas opina no sentido contrário, em virtude das questões orçamentárias e financeiras e das incorreções alusivas ao quadro de pessoal. Em síntese, são as falhas mais relevantes. Tem a palavra do doutor Ronaldo. Bom dia a todos. É uma honra, de fato, estar neste plenário. Eu cumprimento o senhor presidente desta Câmara, doutor Sidnei Beraldo, conselheiro. Cumprimento também o excelentíssimo senhor relator, doutor Valdenir Polizelli. Cumprimento o doutor Antônio Roque Cittadini, conselheiro desta casa, bem como o doutor Rafael Demarte, membro do Ministério Público de Contas, demais membros dessa casa. Muito bom dia. Vou me restringir, e quero ser breve, Excelência, acerca dos pontos anotados pelo digníssimo membro do Ministério Público de Contas, e quero já ressaltar, enfatizar, no entender do município, senhor relator, que o princípio da gestão equilibrada, consagrado no artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi manifestamente atendido pelo município, razão pela qual nós aguardamos um parecer favorável às contas de 2014 para o município de Marília. O déficit orçamentário apontado pelo Ministério Público de Contas, sem lastro em resultado financeiro anterior, decorrente
de superestimativa da receita, nós gostaríamos que fosse entendido, desconsiderado. A título de esclarecimento, este déficit apurado se refere a um balanço consolidado do município, que é o analisado por esta Corte de Contas através do sistema Aldesp. Mas o balanço da prefeitura, considerado individualmente, ele teve um superávit de 1,16%, na casa de R$ 5.757.112 para despesas empenhadas. Nós queremos ressaltar também que, para despesas liquidadas, tivemos superávit de 6,64%, na casa de R$ 32.767.471. Todavia, senhor relator, nós pagamos em 2014 R$ 65.921.548 em restos a pagar de anos anteriores. O resultado geral negativo se deve principalmente às demais entidades do setor do município de Marília, como a FUMES, que nós ressaltamos em nossa defesa. Já ressaltamos isso no exercício 2013, apenas a título de esclarecimento e a título de argumentação. Essa entidade municipal ela presta serviços ao Estado de São Paulo, ao complexo FAMEMA, Hospital das Clínicas, entra na nossa contabilidade, todavia não há receita para isso, ou ainda a receita é ínfima. Existe, inclusive, ação civil pública do Ministério Público de São Paulo em relação a essa questão. Não obstante, o Tribunal de Contas tem o entendimento de que deve abranger o resultado ou o balanço consolidado. Mas nós reiteramos essa questão. Mas o que se pretende neste tópico, senhor relator, excelentíssimos senhores, em consonância com os pareceres das assessorias técnicas dessa casa, é que o desequilíbrio orçamentário gerado pelas receitas de capital que não aportaram nos cofres públicos municipais, por conta de ausência de transferências, especialmente do órgão federal, da União, ele seja desconsiderado, porque essas receitas decorrentes de convênios, senhores, chega na casa de R$ 30.250.322. São recursos de receita de capital que não vieram para o município de Marília. Entende também o município que os restos a pagar não processados podem e devem ser glosados a fim de atenuar o déficit financeiro apurado. Em decorrência deste procedimento, nós passaremos a ter uma diminuição de ausência de liquidez para compromissos de curto prazo, ao contrário do sustentado pelo nobre membro do Parquê de Contas. Por isso, este argumento é muito importante para o município, na medida em que o déficit orçamentário, bem como o déficit financeiro, ele diminui a ponto de se equalizar ou até mesmo termos um superávit nas contas de 2014. Quanto aos créditos adicionais abertos, nós temos a dizer que a maioria deles foram provenientes de repasses de convênios onde não havia uma previsão inicial no orçamento e depois passaram a fazer parte do orçamento do município. E aos créditos decorrentes de recursos próprios, nós tínhamos uma previsão de arrecadação que, infelizmente, não ocorreu como esperado. E a providência do município, sabendo dessa questão, foi um contingenciamento de despesas, onde obtivemos uma economia, excelentíssimos senhores, de R$ 71.687.050. Outro item que aborda o parecer ministerial quanto à elevação da dívida flutuante de 105 milhões em 2013 para 118 milhões em 2014, nós queremos ressaltar que a atual administração herdou uma dívida de 141 milhões no início de 2013. Nós entendemos que, na realidade, não houve uma elevação
desta dívida, a justificar um critério, um valor negativo na gestão fiscal do município. Outro ponto abordado pelo parecer ministerial foram os dados inconsistentes entre contabilidade e sistema Aldesp. Nós queremos deixar claro que em 2015 foram corrigidos, inclusive anotados pela nobre auditoria do Tribunal de Contas para o exercício 2015. Estão totalmente corrigidos esse item. Quanto às despesas de pessoal, excelentíssimos senhores, nós queremos deixar claro também que de 52,18% em 2014, já no segundo quadrimestre de 2015, nós reconduzimos para 50,54% as despesas com pessoal. É certo, sim, excelências, que pagamos horas extras, tivemos banco de horas e nós cedemos servidores. As horas extras foram pagas em razão de uma situação peculiar. Desde 2013, o município não faz concurso público, por conta da folha. Nós temos perdido cerca de 300 servidores no ano, num rol de 5.000 e poucos servidores. Temos que nos debater frente à demanda de serviços públicos urgentes, necessários e diários, que cresce com servidores diminuídos. Temos que ser eficientes. Infelizmente, não podemos contratar até então. Somente agora que podemos fazer concurso, e, aliás, este ano não podemos, por conta do ano eleitoral, para contratar. Os concursos foram feitos, foram alguns poucos de médicos, dada a urgência e necessidade. Por isso que nós tivemos que nos socorrer destas horas extras para serviços de urgência essenciais do Poder Público Municipal de Marília, que cada vez mais cresce a sua demanda de serviço. Essa é uma realidade de todos os municípios, em especial de uma cidade como tem crescido Marília. O banco de horas também é um problema, cremos que não só para o município de Marília, mas como para todos os municípios, inclusive a iniciativa privada, porque há projetos de lei do governo interino de Michel Temer quanto a essa questão do banco de horas. Temos problemas quanto a isso em toda a ordem e segmento. A seção de servidores, caminhando para o encerramento, senhores, de 398 servidores cedidos no início de 2013, herança que tivemos da administração anterior. Nós passamos a 282 em 2014. Estamos reduzindo, pretendemos reduzir ao máximo, mas é algo difícil numa cidade como Marília, como outras cidades, onde nós cedemos servidores para as entidades, principalmente a PAI e outras que, de fato, precisam de um corpo qualificado. Nós temos problema de contratar servidores na educação e na saúde. Nenhum de nós gostaríamos de ter nossos filhos, nossos netos, para servidores não qualificados, principalmente na educação, porque é um problema muito sério deixar nossos filhos com qualquer um. Precisamos contratar, fazer escolas, mas capacitar nossos servidores. Ao final, excelência, eu quero deixar apenas expresso uma frase do grande estadista britânico Winston Churchill, onde ele fala, abre aspas, o preço da grandeza é a responsabilidade, fecha aspas. Esta responsabilidade que o município de Marília tem atendido, tem buscado em sua atual administração, é de fato um preço alto que estamos pagando, um preço político, social e jurídico, mas que nós temos a certeza, excelências, que estamos no caminho certo de buscar a gestão equilibrada, assim como falou os pareceres das casas, os pareceres dos órgãos técnicos desta casa, pela aprovação das contas de 2014. Eu agradeço por ter me ouvido e parabenizo esta corte. Obrigado. Devolvo a palavra ao doutor Valdenir. Eu agradeço os argumentos do doutor defensor. Eu vou pedir para retirar de pauta, excelência, para a gente analisar com calma os argumentos apresentados. Retirado de pauta o item 86. Mais uma vez agradeço e cumprimento o doutor Ronaldo Sérgio Duarte. Muito obrigado. Obrigado. Voltamos à nossa pauta. Item 20.
Relato em conjunto os itens 20 e 21. O item 20 cuida de contrato precedido de pregão presencial, celebrado entre o Departamento de Água e Esgoto de Bauru e Sodexo Paz do Brasil Serviços e Comércio Limitada para administração e fornecimento de vale alimentação por meio de cartão magnético ou eletrônico para os servidores da autarquia. Cuida também de termo auditivo que prorrogou a vigência do contrato e consignou o reajuste do benefício. O item 21 refere-se à execução de contrato celebrado entre a Prefeitura de Presidente Prudente, Prodenco, e a Prudenco, Companhia Prudentina de Desenvolvimento para a prestação de serviços de conservação, adaptação de pontes e estradas não pavimentadas. A questão suscitada pela fiscalização no item 20 foi devidamente esclarecida pelo DAI de Bauru e não foram constatadas irregularidades no contrato de que versa o item 21, celebrado com a Prudenco. Acompanho, portanto, a instrução favorável e voto pela regularidade da licitação, do contrato e do termo aditivo de que trata o item 20 e da execução contratual em exame do item 21. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. O item 22 versa sobre o contrato celebrado com dispensa de licitação entre a Prefeitura de São Vicente e a Companhia de Desenvolvimento São Vicente Codesave para serviço de manutenção de imóveis locados pela Prefeitura. Versa também sobre termo aditivo que prorrogou a vigência do contrato por mais 30 dias. A falta de projeto básico e o detalhamento do serviço, a ausência de pesquisa de preço confiável, uma vez que embasada em descrição deficitária do objeto, a incidência de taxa de administração e a não comprovação da situação de regularidade da contratada perante a Seguridade Social não autorizam um juízo favorável sobre a matéria. Voto, assim, pela irregularidade da dispensa de licitação, do contrato e do termo aditivo, com aplicação de multa ao responsável de 300 UFESPs. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 23 diz respeito a 7 termos aditivos a contrato celebrado entre a Prefeitura de Berigui e Bruno Couve Dias Martins e Companhia Limitada para a construção do Centro de Formação do Professor. Contrato esse julgado irregular por esta Corte. Versa ainda sobre a execução contratual e sobre os termos de sanção administrativa e de distrato. Por aplicação do princípio da assessoridade, voto pela irregularidade dos termos aditivos e, diante das inconsistências apuradas pela fiscalização, voto também pela irregularidade da execução contratual e pelo conhecimento dos termos de sanção administrativa e de distrato. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 24 a 28. Os itens 24 a 27 cuidam das contas das câmaras municipais de Paraíso, São Pedro do Turvo e Santa Rita do Viterbo e Motuca, referentes ao exercício de 2014. E o item 28 trata das contas da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. Os limites constitucionais legais foram observados, os resultados obtidos mostraram-se equilibrados, podendo, assim, as falhas apontadas ser conduzidas ao campo das recomendações e advertências. Acompanho a TJ e o Ministério Público de Contas e voto pela regularidade das presentes contas, com as ressalvas assinaladas no corpo dos respectivos votos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Retiro de pauta o item 29, com retorno ao meu gabinete. Item 30, trata de agravo interposto por João Amarildo Valentim da Costa, prefeito do município de Miracatu, em face do despacho que aplicou multa de 200 UFESPs em virtude de não ter comprovado a adoção de providências reclamadas em decisão proferida por esta Corte. A matéria integrou os trabalhos da 12ª sessão desta Câmara, quando, após votação pelo conhecimento do recurso, foi retirado de pauta em razão do pedido de vista formulada pelo eminente conselheiro Antônio Roque
Cittadini. Na oportunidade, reitero meu voto pelo provimento do presente agravo, por entender que o agravante demonstrou que adotou as providências devidas, tendo ocorrido tão somente atraso no encaminhamento das informações a este tribunal. Passo, então, a palavra ao eminente conselheiro decano, doutor Antônio Roque Cittadini. Acompanhe o senhor relator. Acompanho o relator. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 31, embargos de declaração oposto pelo município de São Bernardo do Campo, em face de acordo que negou o provimento ao recurso ordinário por ele interposto, mantendo assim o juízo de irregularidade da prestação de contas apresentada pelo Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Unidos de Paulicéia, a respeito dos recursos que lhe foram repassados por aquela prefeitura. Com a condenação à devolução da quantia de R$ 27.000 e impedimento do recebimento de novos recursos até a regularização de sua situação perante a esse tribunal. Relatório e voto previamente disponibilizados. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecido. No mérito, não vislumbro a existência de omissão, obscuridade ou contradição a ser corrigida, pretendendo, na realidade, o embargante retomar a discussão da matéria. Voto, assim, pela rejeição dos presentes embargos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 32 a 38. Os referidos itens versam sobre recursos ordinários interpostos pela Prefeitura de Osasco em face de decisões que julgarem irregulares as prestações de contas apresentadas por APMs relativas aos recursos que lhe foram repassados no exercício 2012. Conduziram ao julgamento desfavorável da matéria a aquisição de material permanente com verba de custeio, a realização de despesas com tarifas bancárias e a ausência de esclarecimentos a respeito de recursos transferidos para o exercício seguinte. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento dos recursos conhecidos. No mérito, conforme votos previamente disponibilizados, verifico que inúmeros são os julgados desta Corte envolvendo repasses efetuados pela mesma Prefeitura a outras APMs que relevaram as questões da aquisição de material permanente com verba de custeio. Assim também entendo, quer porque havia aparente respaldo para gastos da espécie em lei municipal, quer ainda porque, tal como no presente caso, os recursos foram revertidos em favor da unidade escolar, não havendo indícios de eventual malversação ou desvio de finalidade. Os gastos com as tarifas bancárias, por sua vez, são inerentes aos repasses efetuados e apresentam um valor reduzido. Por fim, quanto aos recursos transferidos para o exercício seguinte, a assessoria do meu gabinete logrou verificar que as prestações de contas referentes ao exercício de 2013 conseguiram efetivamente que tais valores foram todos considerados regulares por decisões desta Corte. Diante disso, voto pelo provimento dos recursos, a fim de que sejam consideradas regulares as prestações de contas em exame, sem prejuízo da recomendação assinalada nos respectivos votos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Item 39, trata de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Vinhedo e pelo ex-prefeito Milton Álvaro Serafim, em face de decisão que julgou procedente a representação e irregulares o pregão e as notas de empenho emitidas a favor da empresa 11A Uniformes e Serviços Limitada e aplicou multa de 300 UFESPs ao responsável. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento do recurso. Conhecido. No mérito, muito embora as razões apresentadas não se mostrem suficientes para alterar o panorama processual que redundou na irregularidade da matéria, entendo, diante do valor da contratação, que a multa aplicada ao responsável pode ser reduzida.
Voto, portanto, pelo desprovimento do recurso interposto pela Prefeitura e pelo provimento parcial do recurso formulado pelo ex-prefeito, tão somente para o fim de ser reduzida para 160 UFESPs a multa que lhe foi imposta, mantida no mais a decisão impugnada. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 40 a 42. Os referidos itens tratam de recursos ordinários. O item 40, interposto pela Prefeitura de Lavínia, em face da decisão que julgou irregulares a tomada de preço, o contrato e respectivos termos aditivos, celebrados com a editora Coque Empreendimentos Culturais Limitada. O item 41, interposto por Luiz Carlos Reis Nonato, prefeito do município de Santo Antônio da Araquancanguá, em face da decisão que julgou ilegais 16 contratações por tempo determinado de agentes comunitários de saúde, ainda que precedidos de processo seletivo, por não estar demonstrada a existência de surto epidêmico exigido pelo texto legal. O item 42, interposto por Antônio Naufel, o ex-prefeito do município de Mococa, em face da decisão que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado pela empresa Só Constrói Construção Civil e Edificações Limitada e ainda a execução contratual. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento dos recursos conhecidos. No mérito, as razões apresentadas não afastaram as impropriedades detectadas nas matérias em exame. Diante disso, voto pelo desprovimento dos recursos em exame, mantidas as decisões impugnadas. O voto que está em discussão, em votação, aprovados. Tem a palavra o conselheiro Antônio Roque Cittadini para relatar os itens a seu encargo, do 43 a 69. O item 43 trata-se de representação de Jane Kelly e Mariano Ribeiro, irregularidades no chamamento público. Aqui todos os órgãos são pelo arquivamento porque fracassou a contratação. É o meu voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 44 trata-se de representação formulada por Lulis Locadora em face de irregularidades no edital do município de Joanópolis. Aqui também o meu voto vai acompanhar os órgãos da Casa, a manifestação de STG pela improcedência da representação, com as recomendações propostas por STG e apenas arquivamento. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 45 a 52, eu relato em conjunto. Regimental. Acompanha a manifestação de STG pela regularidade da matéria. Restou demonstrado na instrução que não há que se falar em perda de competitividade. O edital, embora promovido pela municipalidade, apresenta alguns itens com equívoco, as propostas não foram as únicas de cada item. O meu voto acompanha a manifestação de STG pela regularidade das atas de registro e improcedência da representação, sem prejuízo das recomendações que se faz. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. O item 53 é a Sanasa de Campinas, contrata Hidrax. Aqui eu acompanho a Casa, é um caso típico de assessoriedade e voto pela irregularidade dos termos examinados. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 54 eu retiro com reinclusão automática. É um pedido, eu retiro com reinclusão automática. Retirado de pauta com reinclusão automática o item 54. O item 55 é a Varé com a empresa Atlântica Distribuidora, a contratação de empresa para aquisição de combustível. Aqui o meu voto acompanha os órgãos da Casa e julga irregular a contratação com as consequências citadas. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Contratação de Mauá com Geométrica Engenharia para a prestação de serviços de apoio operacional de gerenciamento. Também aqui os órgãos da Casa falaram pela irregularidade e o meu voto igualmente considera irregular a contratação efetuada. Voto que está em discussão, em votação, aprovado.
Item 57, Mojimirim e Angá Alimentação, fornecimento de serviços contínuos de alimentação escolar, preparo, preparo, aquela coisa toda. Aqui também meu voto acompanha os órgãos da Casa pela irregularidade dos atos praticados pela origem. Irregular. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 58, aqui é um pedido para sustentação oral, eu retiro por uma semana a reinclusão automática. Retirado de pauta com reinclusão automática. Também a Item mesma 58. coisa com o item 59, retiro com reinclusão automática. 59, também retirado com reinclusão automática. O item 60, aqui a Prefeitura de Serrana, Castellucci, a matéria é muito conhecida, ou melhor, mal conhecida, né? É bem conhecido o mal. Meu voto é pela irregularidade, acompanhando os órgãos da Casa e aplicando a multa de 500 UFESP ao responsável, senhor ex-prefeito. Encaminhamento ao Ministério Público para as providências. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, o item 61, embargos de declaração de Antônio Carlos Vilela, ex-prefeito de Caçapava, a decisão que negou o provimento do recurso. Aqui não há saída. Eu conheço e, no mérito, acolho a manifestação de SDG pela rejeição dos embargos. Votos estão em discussão, em votação, aprovado. Agora, o item 62 é um apartado das contas de Rossana de 2007. Os órgãos da Casa falaram, eu conheço e, no mérito, permanece inalterada a situação, eu voto pelo não provimento do recurso. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Também o item 63 é um apartado de Tarabai, de 2010, igualmente aqui. Eu conheço e, no mérito, eu mantenho a decisão pelo não provimento do recurso. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 64, ex-prefeito de Paulistânia, aqui é a admissão de pessoal. Foi julgado irregular. Eu aqui, conforme tenho feito, é a contratação temporária de um farmacêutico. Eu dou provimento para julgar regular, reformando a decisão. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Aqui o item 65, também admissão de pessoal julgado irregular. Aqui é uma enfermeira e aplicado multa. Eu acolho as manifestações de STG, dou provimento, registro e cancelo a multa. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, o item 66, aqui é um pouco diferente. Foi negado o registro de admissão de servidores, no área de educação, mas aqui as manifestações, tanto de ATJ, MPC e SDG, são pelo não provimento e pela manutenção, porque não tem nada de provisório isso aqui. Então, eu conheço e julgo irregular na forma proposta por ATJ, STG e o MPC. Conhecido irregular, voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, o item 67, Araçatuba, são agentes comunitários de saúde. Eu vou votar como tenho votado. Eu conheço, dou provimento, foram realizados processos seletivos, meu voto, portanto, dá provimento ao apelo. Conhecido, voto pelo provimento, item 67 em discussão, em votação, aprovado. Aqui é Mogi Guaçu, Hospital Tarabaja Ramos. A contratação é de um médico. Um médico. Eu aqui vou dar provimento ao recurso, conceder o registro e cancelar a multa aplicada por essa contratação. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Prefeitura Municipal de Paulínia, prestação de conta de repasses ao CACO, Centro de Ação Comunitária de Paulínia. Não entendo por que CACO. Fizeram um esforço aqui para dar um título mais interessante.
eu em preliminar conheço, e no mérito sou pelo não provimento. As razões de recurso não modifico em nada, restou verificado que o repasse não teve caráter suplementar, voto pelo não provimento, mantendo a decisão, inclusive com a aplicação da multa. Pelo não provimento, voto que está em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra o conselheiro auditor Valdenir Antônio Polizelli, para relatar os itens a seu encargo, 70 a 94. Senhor presidente, o item 70 já foi. O 71 e 72 em conjunto. O 71, em termos adjetivos aos contratos firmados entre a Prefeitura de São José dos Campos e a Aviação Saens Pena S.A., tendo como objetivo a concessão da exploração de prestação de serviço de transporte coletivo. A licitação e os 3 contratos dela decorrentes foram julgados regulares. O 72 é licitação, contrato e execução contratual, ajuste celebrado entre a Prefeitura de Santana de Parnaíba e a Editora Melhoramentos, objetivando o atendimento de alunos. A instrução é pela regularidade e o voto acompanha. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 73 a 76 também em conjunto. É regimental. 73 e 74 são licitação, contrato e primeiro aditamento celebrado entre a Prefeitura de Taboão da Serra e Empave para a construção do túnel no trecho final da canalização do córrego Poá. Os 75 e 76, ata de registro de preços, pedido de compra e execução contratual da avança pactuada entre a Prefeitura de Taboão da Serra e a ESP Frutas Comércio Limitada. Não há óbices para a aprovação das matérias. Falhas inicialmente apontadas pela fiscalização foram esclarecidas a contento pelas origens. Assim, voto pela regularidade dos atos praticados e pelo conhecimento da execução contratual dos itens 75 e 76, sem prejuízo das recomendações consignadas nos votos. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovado. O 77 também, retiro de pauta com reinclusão automática. Há um pedido aqui de vista. Aqui. Retirado de pauta, item 77, com reinclusão automática. 78 é inexigibilidade de licitação, contrato de execução contratual dos ajustes celebrados entre a Prefeitura de Ubatuba e Antônio Sérgio Batista Advogados Associados, objetivando a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria tributária, visando a apuração e recebimento de pagamentos efetuados indevidamente junto à Receita Federal do Brasil e ao INSS. A chefia de assessoria técnica aprovou a matéria. O Ministério Público de Contas e a SDG manifestaram pela irregularidade. Essa corte já reprova essa contratação ainda com licitação, quanto mais com a inexigibilidade. No presente caso, à vista do escopo do objeto e das justificativas apresentadas, deduz-se que, embora o serviço demandasse conhecimento técnico, não se tratava de algo capaz de se amoldar na hipótese do inciso 2 do artigo 25 da Lei 8666. Voto pela irregularidade da inexigibilidade do contrato e execução contratual. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 80 também peço para retirar de pauta com reclusão automática, porque tem pedido de vista. E o 79 é licitação e contrato firmado pela Prefeitura de Cajamar e White Martins para aquisição de gases medicinais e locação de cilindros. O Ministério Público de Contas considerou a matéria irregular. A discussão central se refere à falta de publicidade do edital em jornal diário de grande circulação. Essa corte já até revelou situações análogas em face da grande competitividade ocorrida no certame. Mas esse entendimento não socorre esse caso, uma vez que apenas uma empresa se interessou em oferecer proposta. Voto pela irregularidade da matéria. Pela irregularidade, voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 79 e 80, retirado de pauta. Com reclusão automática. Reclusão automática. 81, prestações de contas do exercício 2013, do contrato de gestão da Prefeitura de Campos do Jordão e o Centro de Apoio aos Desempregados de São Paulo, CADESP, tendo por finalidade o gerenciamento das unidades de saúde do município. A omissão da administração pública, embora regularmente notificada na pessoa do prefeito, não respondeu aos ofícios encaminhados por esse tribunal e impossibilitou a verificação da correta aplicação dos recursos. A desídia do prefeito municipal em promover o efetivo controle interno ensejou dano ao erário. O CADESP é uma entidade que não possui nenhum tipo de estrutura para suportar tamanha demanda, sendo ela objeto de investigação em outros municípios. Portanto, a ausência de prestação de contas pela organização social,
assim como o descaso do administrador público, são condutas extremamente graves e que impõem a condenação da entidade e seu responsável e devolução dos valores recebidos. Por essa razão, voto pela irregularidade da prestação de contas do exercício 2013, determina ao poder público que se abstém de repassar recurso à entidade e aplica multa de 2.000 FESP ao prefeito municipal por deixar de promover efetivo controle financeiro. Proponho a remessa da cópia dessa decisão ao Ministério Público Estadual. A multa aí... A multa de 2.000? É muito, né? O FESPES e devolução? É muito. Não. A devolução pela entidade, né? Entidade. Aqui no caso, aqui eu não tenho aqui como, mas se fosse notificado o diretor dessa entidade, o presidente, era caso de ser solidário, né? Porque a entidade fecha agora, ninguém não tem patrimônio, nada, fica por isso mesmo. Mas fica aí. Bom, eu até reconheço realmente que da gravidade, mas 2.000 FESP, o valor do... Vamos por 500 o FESP, então? Não, o valor é 4... o valor é... Bom, coloco aí para avaliação dos senhores conselheiros. Também acho razoável a 500 o FESP. Põe 500 500 FESP. FESP e remessa ao MP. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 82, a prestação de contas de termo de parceria referente aos recursos repassados do exercício de 2013, no valor de R$ 6.100.000 pela Prefeitura Municipal de Montemor, ao Instituto de Saúde e Meio Ambiente, ISAMA, tendo por objeto a reestruturação da assistência ambulatorial e hospitalar do Departamento Municipal de Saúde de Montemor. O termo de parceria e o termo aditivo foram julgados irregulares pela Igreja Segunda Câmara, cuja decisão restou confirmada pelo Egrégio Plenário. O parecer conclusivo não refletiu a realidade do que de fato ocorreu com os recursos repassados, com destaque para a ausência de apontamentos relacionados à famigerada taxa de administração. Era de esperar que a administração impugnasse os valores referentes à taxa de administração no importe de R$ 189.000, o que não ocorreu, evidenciando mais uma vez a ausência de um efetivo controle interno. E ainda, houve a utilização dos recursos públicos para pagamento de reclamações trabalhistas no valor de R$ 291.000 e de acordo feito com o sindicato, de R$ 465.000, o que é inadmissível e por isso entendo que tais valores devem ser ressarcidos ao erário. Diante desse quadro, voto pela irregularidade da prestação de contas e determina ao poder público que se abstém de repassar recursos à entidade. Condena a entidade a promover o ressarcimento ao erário da importância de R$ 946.248, proibindo a de novos recebimentos, com proposta de encaminhamento dessa decisão ao Ministério Público Estadual. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 83 são contratações por inexigibilidade de licitação para contratação de artistas para shows. Na sessão de 3 de maio de 2016, foi proferido voto pela regularidade das contratações com recomendação pelo meu antecessor. O processo teve julgamento adiado porque, após o proferimento daquele voto, o eminente conselheiro, Dr. Antônio Roque Cittadini, solicitou vista dos autos. Embora o meu antecessor tenha proferido na oportunidade de voto pela regularidade dos contratos, com recomendação, com todo respeito, eu tenho uma posição diferente. Como o processo ainda não está julgado, eu posso, né? Posso alterar. Posso. Perfeitamente. Eu entendo que o caso aqui não ficou configurado, não ficou justificado o parágrafo único do artigo 26, principalmente quanto ao preço pactuado. A minha assessoria até fez uma consulta em relação a outras prefeituras, que já no meu ponto de vista já não é confiável as outras prefeituras, e o preço saiu muito superior, porque a administração tinha que comprovar quanto que esses artistas cobram do particular, não das outras prefeituras, né? A administração tinha que comprovar que o preço era compatível, e ela não comprovou. Então, devido não estar comprovado o parágrafo único do artigo 26, eu voto pela irregularidade das contratações e remessa ao MP. Passa a voto, então, a palavra do eminente conselheiro, doutor A vista do conselheiro. Tinha pedido vista. Eu tinha pedido vista. 83. Eu acompanho. É que o antecessor tinha dado pela regularidade, né? Então eu acompanho.
Encaminhamento também ao Ministério Público, né? Eu acompanho também o voto com o relator. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 84 e 85 são contas das câmaras municipais de Guapiaçu e Santa Cruz da Conceição, do exercício 2014. A instrução é pela regularidade e eu voto também pela regularidade. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. O item 86 já foi. 87 e 88 em conjunto. É regimental. Contas das prefeituras de Santa Cruz da Conceição e São João da Boa Vista, exercício 2014. Os órgãos técnicos e o Ministério Público opinaram favoravelmente. Considerando que foram atendidos todos os comandos legais e constitucionais, eu também acompanho a instrução e voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas em exame. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado e declarando impedido no item 88, Contas Municipal de São João da Boa Vista. Itens 89 a 92 em conjunto, todos são recursos ordinários. 89 foi interposto pelo prefeito de Pindamonhangaba no exercício 2011, pretendendo a reforma da decisão que julgou irregulares a aquisição de medicamentos. 90, interposto pelo senhor Arlindo Eduardo Fantini, ante decisão que julgou irregulares o pagamento de férias em pecúnia a alguns servidores. 91, interposto por Fábio Francisco Zusa, em face de sentença que desaprovou a prestação de contas dos recursos repassados à ONG Bola para Frente. E 92, interposto pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, contra a sentença que julgou irregular as contas do exercício 2010. Em todos os processos onde os órgãos técnicos opinaram, todos concluíram pelo conhecimento, mas não provimento. Em preliminar, recursos em termos deles conheço. Conhecidos. No mérito, as justificativas apresentadas pelos recorrentes não lograram êxito em desconstituir os julgados singulares. Nego o provimento a todos os recursos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. O 93 é recurso ordinário interposto por Sandro Rogério Sala, prefeito do município de Ribeirão Branco, em face da decisão que julgou irregular a prestação de contas da PM da Escola Municipal Professor Honorato Ferreira da Silva, do exercício 2010, sem condená-la à devolução de valores e aplicou multa ao recorrente. Segundo a decisão recorrida, a principal impropriedade reside na contratação de pessoal para exercer funções de natureza afeta ao serviço público. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, é verdade que esta Corte não tem tolerado a contratação de pessoal relacionado a atividades merendeiras por APMs. No entanto, os documentos carreados aos autos demonstram que a Prefeitura adotou providências, promovendo em 2013 o concurso público para a contratação das cozinheiras. Dessa forma, considerando que os serviços foram prestados e não houve prejuízo ao erário, voto pelo provimento parcial do recurso, mantendo a irregularidade das contas prestadas, mas cancelando a multa, até porque o recorrente já foi apenado pelo mesmo fato em outros feitos. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. 94, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Osasco e por Antônio Jorge Pereira Lapas e Emílio Pereira de Souza, em fase de sentença que julgou irregular a prestação de contas de APM, com multas individualizadas. Motivou o julgamento singular, sobretudo a falta de comprovação da compatibilidade dos preços praticados para a compra de material permanente. Preliminar, conheço dos recursos. Conhecido. No mérito, nas razões de recurso, há diversos julgados dessa Corte que dão conta de que, em situações análogas, é possível admitir que uma parcela de recursos públicos seja utilizada na aquisição de material permanente, mesmo em casos de subvenções sociais. Portanto, voto pelo provimento dos recursos para o fim de julgar regular a prestação de contas, afastando as penalidades impostas aos recorrentes, até porque levando em consideração o pequeno valor censurado. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Esgotada a pauta, concedo a palavra a quem dela queira fazer uso. Não havendo, consulto o Dr. Rafael Neubaldo Demarque sobre eventual interesse recursal em qualquer dos processos apreciados. Excelência, não há interesse do Ministério Público de Contas nos itens da pauta de hoje. Não havendo, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.